Hope Frog, de Edgar Allan Poe. Nunca conheci ninguém que gostasse tanto de uma piada quanto o rei. Parecia viver somente para brincadeiras. Contar uma boa e divertida anedota, isto é, contá-la da maneira certa que salientasse o imprevisto do desfecho, era a melhor maneira de conquistar-lhe o favor. Deste modo, veio a ocorrer que todos os seus 7 ministros se destacavam pela maneira como contavam uma história engraçada ou como planejavam troças que o divertissem. Todos eles eram fisicamente parecidos com o rei. Homens grandes, corpulentos, gordos, do mesmo modo que inimitáveis brincalhões. Não sei se as pessoas engordam porque fazem gracejos ou se existe alguma coisa na própria gordura que predispõe a pessoa à jovialidade. Mas é certo que um contador de anedotas magro é uma rara avis in terris. No que se refere ao refinamento, ou como ele os denominava, os espíritos da comédia, o rei não demonstrava grande interesse. Ele tinha admiração especial pela amplitude de uma pilheiria, e muitas vezes era capaz de suportar a extensão de uma história pelo prazer de seu alcance. As sutilezas da ironia logo o cansavam. Teria preferido o Gargantua de Rabelais ao Zadig de Voltaire, e tudo considerado, as brincadeiras pesadas agradavam mais a seu gosto que os motejos meramente verbais. Na época em que transcorre minha narrativa, ainda não tinha saído de moda completamente ter humoristas profissionais nas cortes e palácios. Diversos dos grandes poderes do continente europeu mantinham os seus bobos, que usavam roupas recortadas de tecido multicoloridos, capuzes e guizos, e de quem se esperava que estivessem sempre a postos, ou até mesmo interferissem nos assuntos sérios, com críticas contundentes, preparadas de antemão ou criadas na inspiração do momento em troca das migalhas que lhes caíam da mesa real. Nosso rei, naturalmente, tinha o seu bobo. Na verdade, exigia dele que agisse de maneira mais louca a fim de contrabalançar o sarcasmo pesado dos 7 homens sábios que eram seus ministros, sem contar a sua própria sabedoria. Seu bobo, ou humorista profissional, todavia, não era somente um tolo brincalhão. Seu valor era triplicado aos olhos do rei pelo duplo fato de que, além de anão, também era aleijado. Nesses dias, anões eram tão comuns nas cortes como os bobos, e muitos monarcas poderiam achar difícil passar o tempo, porque os dias são muito mais longos nos castelos que em outros lugares, sem ter um bobo que lhes provocasse o riso e um anão às custas do qual pudessem rir. Porém, como já observei, os gracejadores, 99 vezes em 100, são gordos, sadios e pesadões, de modo que era uma inestimável fonte de orgulho para o rei possuir um tesouro triplicado em Hop Frog, que era o nome que haviam dado ao bobo. Acredito que Hop Frog não fosse o nome que os padrinhos haviam dado ao anão na pia batismal, mas foi o nome que um consenso geral dos 7 ministros lhe atribuiu, devido à sua incapacidade de caminhar como os outros homens. De fato, Hop Frog só conseguia movimentar-se através de uma espécie de passo interrompido, um misto de pulo e contorção, um movimento que provocava diversão ilimitada e dava um certo consolo ao rei, porque, apesar de uma imensa pança protuberante e um inchaço de nascença que tinha na cabeça, a corte inteira proclamava que seu soberano era um homem muito bonito. Mas embora Hop Frog, devido à deformação de suas pernas, só conseguisse mover-se com muita dor e dificuldade
ao longo de uma estrada ou pelo assoalho? O prodigioso poder muscular que a natureza havia conferido a seus braços, como uma espécie de compensação pela deficiência nos membros inferiores, permitia-lhe executar muitas proezas de maravilhosa destreza no que se refere a árvores, cordas ou qualquer outra coisa em que pudesse usar os braços para trepar. Em tais exercícios, ele realmente lembrava muito mais um esquilo ou um macaquinho do que um sapo. Não sou capaz de informar com precisão de que país Hop Frog se originara. Era de alguma região bárbara, entretanto, um lugar de que ninguém ouvira falar, a uma vasta distância da corte do nosso rei. Hop Frog, em uma mocinha, pouco menos anã do que ele, mas, como todos os nanicos, perfeitamente bem proporcionada e, além disso, uma excelente bailarina, tinham sido arrancados de seus respectivos lares em províncias limítrofes e mandados como presente para o rei por um de seus generais sempre vitoriosos. Sob estas circunstâncias, não é de admirar que uma estreita intimidade se estabelecesse entre os dois pequenos cativos. Sem dúvida, logo se tornaram os amigos mais sinceros. Hop Frog, embora causasse muito divertimento, tanto por seu aspecto como pelos xistes que proferia, não era absolutamente popular e, assim, não estava em condições de prestar muitos serviços à Tripeta. Porém ela, devido à sua graça e imensa beleza, mesmo sendo uma anãzinha, era admirada e acariciada por todos. Assim, adquirira muita influência e nunca deixava de usá-la, sempre que lhe era possível, em benefício de Hop Frog. Em uma importante solenidade daquela nação, não recordo qual seja, nem importa, o rei determinou que fosse organizado um baile de máscaras e sempre que uma mascarada ou coisa desse gênero era organizada na corte, imediatamente lembravam-se de convocar em seu benefício os talentos, tanto de Hop Frog como de Tripeta. Hop Frog, em particular, era muito inventiva em projetar desfiles e atividades cênicas, sugerir novos caracteres e desenhar fantasias. E aparentemente, nenhum baile de máscaras poderia ser preparado sem a sua assistência. A noite designada para a festividade chegou. Um grande salão tinha sido decorado da maneira mais suntuosa possível, segundo o gosto excelente de Tripeta, com todo tipo de atavio que pudesse adicionar brilho a uma mascarada. A corte inteira encontrava-se presa de ansiedade febril. Quanto às indumentárias e às caracterizações, pode-se supor que todos tinham tomado suas decisões particulares no que se refere a esses pontos. De fato, muitos tinham resolvido o que iam usar ou que papéis iam assumir uma semana ou até um mês antes da data. Realmente, não se podia encontrar nenhum traço de indecisão em parte alguma, exceto no caso do rei e de seus 7 ministros. Por que eles hesitavam, não saberei dizer, a não ser que estivessem planejando alguma espécie de brincadeira. Provavelmente, achavam difícil decidir-se porque eram muito gordos. Seja como for, o tempo corria, a hora marcada se aproximava e nada estava resolvido. E como último recurso, mandaram chamar Tripeta e Hop Frog. Quando os 2 amiguinhos obedeceram à convocação do rei, encontraram-no sentado a beber grandes quantidades de vinho juntamente com seus 7 conselheiros. Entretanto, o monarca parecia estar de muito mau humor. Ele sabia que Hop Frog não gostava de tomar vinho, porque este excitava o pobre coxo, a ponto de ficar doido, e a loucura não é um sentimento confortável. Mas o rei gostava muito de brincadeiras pesadas
e seu maior prazer era obrigar Hop Frog a embriagar-se porque, como dizia, assim ele ficava mais alegre. Aproxime-se, Hop Frog, disse ele, no momento em que o anão e sua amiga entraram na sala. Beba este canecão à saúde de seus amigos ausentes. Aqui, Hop Frog soltou um profundo suspiro. E depois, partilhe conosco os benefícios de sua imaginação. Queremos personagens, homem. Alguma coisa nova e fora do comum. Estamos cansados das mesmas fantasias e caracterizações de sempre. Vamos, beba. O vinho vai despertar sua imaginação. Hop Frog tentou, como de costume, inventar um xiste em resposta às deixas do rei. Mas desta vez, o esforço era demais. Por uma dessas coincidências infelizes, esse era o dia do aniversário do pobre anão, e a ordem de beber à saúde de seus amigos ausentes trouxe lágrimas a seus olhos. Muitos pingos grossos e amargos caíram dentro do grande copo enquanto ele o recebia humildemente da mão de seu tirano. A gargalhada do rei era quase um rugido, enquanto o anão, relutantemente, esvaziava a vasilha. Vejam o que pode fazer um copo de bom vinho. Ora, seus olhos já estão brilhando. Pobre camarada, seus olhos lampejavam mais do que brilhavam, porque o efeito do vinho sobre seu cérebro excitável não era tão poderoso quanto instantâneo. Ele colocou a taça nervosamente sobre a mesa e olhou ao redor, contemplando a companhia reunida com um olhar quase insano. Todos estavam extremamente divertidos com o sucesso da pilheiria do rei. Agora, vamos passar aos negócios, disse o primeiro-ministro, que era um homem extremamente rechonchudo. Sim, disse o rei. Vamos. Hop Frog, dê-nos sua valiosa assistência. Personagens, meu bom camarada. Todos nós precisamos de personagens. Todos. E como o rei julgara ter feito um excelente gracejo, seu riso foi repetido em coro pelos 7. Hop Frog também fez um grande esforço e finalmente riu, embora distraída e debilmente e com os olhos meio vazios. Vamos, vamos, insistiu o rei com impaciência. Então, não tem nada a sugerir? Estou fazendo um esforço para pensar em alguma coisa realmente nova, replicou o anão, com um ar que parecia abstraído, embora, na realidade, estivesse completamente tonto pelo efeito do vinho e só pudesse pensar na energia que a gargalhada lhe custara. Um esforço? Gritou o tirano. O que quer dizer com isso? Ah, já percebi. Você está aborrecido e quer um pouco mais de vinho. Vamos, beba isto. E encheu outro copo fundo, oferecendo-o ao aleijado, que ficou parado olhando para ele e esforçando-se para respirar. Beba, já disse? Gritou o monstro. Ou com 1000 demônios... O anão hesitou. O rosto do rei estava ficando roxo de raiva. Os cortesãos sorriam uns para os outros afetadamente. Tripeta, pálida como um cadáver, avançou até a cadeira em que o monarca estava sentado e, caindo de joelhos diante dele, suplicou-lhe que tivesse pena de seu amigo. O tirano a fitou por alguns momentos, evidentemente maravilhado por sua audácia. Parecia não fazer a menor ideia de como proceder ou do que dizer. Qual a maneira mais digna de expressar sua extrema indignação? Enfim, sem proferir uma única sílaba, empurrou-a violentamente e jogou o conteúdo do copo cheio em seu rosto. A pobre garota levantou-se o melhor que pôde e, sem ousar sequer dar um suspiro, reassumiu sua posição frente à mesa. Houve um silêncio mortal que durou por meio minuto, durante o qual a queda de uma folha ou o flutuar de uma pena poderiam ser escutados. Foi interrompido por um som rascante, baixo,
mais áspero e prolongado, que parecia se originar ao mesmo tempo de cada canto da sala. Por quê? Por quê? Para que você está fazendo esse barulho? Indagou o rei peremptoriamente, enquanto voltava sua fúria para o anão. Este último parecia ter se recuperado, pelo menos em grande parte, da embriaguez, e olhando fixa, mas tranquilamente para o rosto do tirano, respondeu apenas: Eu? Eu? Mas como poderia ter sido eu? Parece que o som veio de fora, interveio um dos cortesãos. Imagino que tenha sido o papagaio que está do lado de fora da janela, esfregando o bico contra as grades da gaiola. É verdade, concordou o monarca, como se tivesse ficado muito aliviado pela sugestão. Mas por minha honra de cavalheiro, poderia ter jurado que se tratava desse vagabundo rangendo os dentes. A essas palavras, o anão riu. O rei era um gracejador costumais e não poderia objetar ao riso de ninguém, e mostrou um conjunto de dentes grandes, poderosos e muito repulsivos. Além disso, declarou estar disposto a engolir tanto vinho quanto fosse ordenado. O monarca apaziguou-se, e depois de esvaziar outro copázio, sem nenhum efeito perceptível, Hopfrog entrou em seguida com muita criatividade no espírito da mascarada. Não posso explicar qual foi a associação de ideias. Observou muito tranquilamente, portando-se como se nunca tivesse provado vinho em sua vida. Mas logo depois que Vossa Majestade bateu na garota e jogou o vinho em seu rosto, imediatamente depois que Vossa Majestade fez isso, enquanto o papagaio estava fazendo aquele ruído estranho do lado de fora da janela, surgiu em minha mente a ideia de uma diversão extraordinária, uma das folias de minha própria terra, frequentemente encenada em nossos bailes de máscaras, mas tenho certeza de que, por aqui, será uma absoluta novidade. Infelizmente, porém, requer um elenco de 8 pessoas e... Pois aqui estamos, rugiu o monarca, rindo às gargalhadas por sua esperteza de haver descoberto a coincidência. Somos exatamente 8, eu e meus 7 ministros. Vamos lá, como é essa brincadeira? Nós costumamos chamá-la de, replicou o aleijado, os 8 orangotangos acorrentados. E realmente é muito divertida se for bem interpretada. Pois nós mesmos a encenaremos, observou o rei, endireitando-se no cadeirão e contemplando o interlocutor por sob pálpebras semicerradas. A beleza da brincadeira, continuou Hopfrog, é que causa muito medo entre as mulheres. Excelente, berraram em coro os monarcas e seus ministros. Excelente, berraram em coro o monarca e seus ministros. Farei para vocês fantasias de orangotangos, prosseguiu o anão. Essa parte podem deixar comigo. A semelhança será tão assombrosa que todos os mascarados pensarão que vocês são bestas verdadeiras. E, naturalmente, ficarão tão espantados como aterrorizados. Ah, mas isso é magnífico! Exclamou o rei. Hopfrog, ainda vou transformar você em um homem de verdade. As correntes se destinam a aumentar a confusão enquanto são arrastadas, e os elos fazem um barulho terrível ao baterem uns nos outros. Vão pensar que vocês escaparam todos juntos dos guardas. Vossa Majestade não pode conceber o efeito produzido em um baile pela entrada de 8 orangotangos acorrentados, especialmente porque a maior parte dos presentes vai achar que são verdadeiros. E vocês entrarão soltando gritos selvagens no meio daquela multidão de homens e mulheres fantasiados em indumentárias lindas e delicadas. O contraste será inimitável. Sem dúvida deve ser, disse o rei. E o conselho ergueu-se apressadamente, porque já estava ficando tarde e o baile deveria começar dentro de poucas horas, a fim de pôr em execução o esquema de Hopfrog. A maneira como ele conseguiu disfarçar o grupo como orangotangos foi muito simples, mas perfeitamente eficaz para seu propósito. Os animais em questão, na época em que se passa essa história, tinham sido vistos muito raramente em qualquer parte do mundo civilizado,
e como as imitações feitas pelo anão eram suficientemente bestiais e mais que suficientemente assustadoras, sua semelhança com os animais parecia estar assegurada. O rei e seus ministros foram primeiro vestidos com apertadas camisas e ciroulas de malha. Estas foram então recobertas de alcatrão. Neste estágio do processo, um membro do grupo sugeriu a colocação de penas, mas a ideia foi de imediato repelida pelo anão, que logo convenceu os 8, através de uma demonstração ocular, que o pelo de animais tão brutos como os orangotangos era muito melhor representado por fibras de linho. Uma camada espessa destes fios foi então colocada sobre a camada de alcatrão. Foi então trazida uma longa corrente. Primeiro, foi enrolada na ampla cintura do rei e então foi retorcida firmemente de modo a formar uma espécie de nó. A seguir, foi passado ao redor da cintura de outro membro do grupo, em que novamente foi enrolada e trancada com firmeza. Depois, cercou sucessivamente os corpos de todos os outros, travando-se da mesma maneira. Quando o agrilhoamento estava completo, cada um, o mais longe possível dos outros, formaram um círculo, e, para fazer com que tudo parecesse natural, Hopfrog passou o restante da corrente através do círculo, 2 diâmetros completos, formando entre si um ângulo reto, conforme o sistema adotado até os dias de hoje por aqueles que capturam chimpanzés ou outros grandes símios em Bornéu. O grande salão em que o baile deveria ser realizado era um aposento circular, com paredes muito altas que recebia a luz do sol através de uma única janela imensa que fora aberta no teto. Durante a noite, e para esse período é que a imensa sala fora especialmente projetada, era iluminado principalmente por um grande candelabro que pendia de uma corrente do centro da claraboia e que podia ser erguido ou abaixado por meio de um sistema de contrapesos, como de costume. Todavia, para não ficar atravancando e impedindo a entrada da luz, o lustre podia ser passado para fora da cúpula, ocasião em que o mecanismo permitia que se encaixasse entre o forro e o telhado. A decoração do aposento tinha sido deixada aos cuidados de Tripeta, porém, em determinados detalhes, ela tinha sido orientada pelo julgamento mais calmo de seu amigo anão, e foi por sugestão deste que, para esta ocasião, o lustre foi removido. Os pingos de cera dos inúmeros círios, que, em uma época de tanto calor, era impossível evitar, teriam prejudicado extremamente as ricas vestes dos convidados, os quais, devido ao esperado apinhamento do salão, não poderiam todos evitar o centro do salão, ou seja, muitos ficariam precisamente embaixo do lustre. Novos castiçais foram colocados em diversos nichos ao redor do salão de baile, fora do caminho, onde a cera escorreria sem prejudicar ninguém, e archotes de uma madeira especial, que emitiam um suave odor, foram colocados na mão direita de cada uma das cariatídeas, que se erguiam contra as paredes em um total de 50 ou 60 tochas. Os 8 orangotangos, seguindo o conselho de Hopfrog, esperaram pacientemente pela meia-noite, ocasião em que a sala estava completamente cheia de mascarados antes de penetrarem no recinto. Assim que o relógio soou a última badalada, todavia, eles correram para dentro, ou antes, rolaram, todos juntos, porque as correntes impediram-lhes a liberdade de movimentos e a maior parte do grupo tropeçou e caiu enquanto entravam. O terror produzido entre os fantasiados foi prodigioso, o que encheu de alegria o coração do rei. Como tinha sido antecipado, a maior parte dos convidados acreditou que aquelas criaturas de aspecto feroz eram realmente feras de alguma espécie, mesmo que não as tivessem identificado precisamente como orangotangos. Muitas das mulheres desmaiaram de medo, e se o rei não tivesse tomado anteriormente a precaução de proibir qualquer arma no salão de baile,
ele mesmo e seus amigos poderiam ter pago a brincadeira com seu próprio sangue. Da mesma maneira como a coisa aconteceu, uma debandada geral dirigiu-se para as portas, mas o rei ordenara que todas fossem trancadas logo após a sua passagem, e seguindo uma sugestão do anão, as chaves estavam em seu poder. Quando o tumulto atingiu o auge e cada um dos seus presentes só procurava sua própria salvação, porque, de fato, havia muito perigo real, provocado pelo tropel da multidão excitada. A corrente da qual o lustre em geral pendia, que tinha sido enrolada por ocasião de sua remoção, começou a descer muito gradualmente, até que sua ponta, terminada por um gancho, ficou a 1 metro do assoalho. Logo depois disto, o rei e seus amigos, tendo rodopiado pelo salão em todas as direções, encontraram-se finalmente no centro exato, o que os colocou em contato imediato com a corrente que descia do teto. Enquanto estavam assim posicionados, o anão, que corria junto aos seus calcanhares, incitando-os a gritar e saltar bem alto para aumentar a comoção, segurou a corrente que os unia pela interseção das duas porções que cruzavam o círculo diametralmente em ângulos retos. Com a rapidez do pensamento, ele agarrou o gancho do qual habitualmente pendia o candelabro e o prendeu à corrente que envolvia o grupo de farsantes. No instante seguinte, movido por mãos invisíveis, a corrente do lustre foi erguida, de modo a puxar o gancho para além do alcance de quem estivesse no assoalho. Como consequência inevitável, os orangotangos foram arrastados juntos e ficaram amontoados face a face. A essa altura, a maior parte dos mascarados já se havia refeito do susto, começando a encarar a proeza como uma pilheiria muito bem planejada. Desataram então em gargalhadas estrondosas diante da situação em que se encontravam os macacos. "Deixem que eu resolva o problema", gritou Hop Frog, e sua voz aguda pôde ser ouvida facilmente acima de todo o clamor. "Deixem que eu resolva o caso deles. Acho que conheço esses camaradas. Se puder olhá-los bem de perto, logo poderei dizer quem são." E então, saltando sobre a cabeça dos convivas, chegou até a parede, tomou um archote da mão de uma das cariatides e retornou ao centro do salão. Pulando com a agilidade de um símio sobre a cabeça do rei, que usou como poleiro para subir 1 metro ou 2 pela corrente, passou a tocha para cá e para lá como se estivesse examinando o grupo de orangotangos e gritou novamente: "Agora vou descobrir quem eles são." Deste modo, enquanto a assembleia inteira, incluindo os próprios macacos, se retorcia em um riso convulsivo, o brincalhão subitamente emitiu um assobio agudo e a corrente subiu violentamente uns 10 metros, arrastando com ela os atemorizados orangotangos que se debatiam, deixando-os assim suspensos no ar, a meia altura entre a clarabóia e o chão. Hop Frog, agarrado aos elos da corrente enquanto ela subia, e ainda mantendo sua posição relativa aos 8 disfarçados, continuou a sacudir o archote para cá e para lá sobre suas cabeças, como se tudo tivesse sido planejado, fingindo que tentava descobrir quem eles eram. A multidão inteira ficou tão espantada com esta súbita ascensão que um silêncio mortal prolongou-se por quase 1 minuto. Este foi quebrado pelo mesmo som rascante, baixo e áspero que tinha ainda antes atraído a atenção do rei e seu conselho, quando aquele atirara o vinho na face de Tripeto. Só que desta vez não havia dúvida de onde provinha o som. Vinha dos dentes semelhantes a presas do anão, que os rangia e rilhava furiosamente, espumando pela boca enquanto olhava fixamente, com uma expressão de cólera maníaca, para os rostos erguidos do rei e de seus 7 companheiros. "Ahá!" proferiu finalmente o bobo enfurecido. "Ahá! Agora começo a perceber quem essas pessoas são. Já estou vendo muito bem." E enquanto fingia examinar o rosto do rei mais de perto,
encostou o archote no manto de fibras de linho que o envolvia, o qual instantaneamente explodiu em um lençol de vívidas chamas. Em menos de meio minuto, os 8 orangotangos ardiam furiosamente por entre os gritos apavorados da multidão que os contemplava lá de baixo, tomada de horror, sem poder prestar-lhes a menor assistência. Finalmente, as chamas, aumentando de repente sua violência, forçaram o bobo a subir mais alto pela corrente, para sair fora de seu alcance. E enquanto ele fazia esse movimento, a turba caiu de novo, ainda que por um breve instante, em profundo silêncio. O anão aproveitou a oportunidade e falou mais uma vez. Agora eu vejo distintamente que tipo de pessoas são esses mascarados. São um grande rei e seus 7 conselheiros privados. Um rei que não teve escrúpulos de bater em uma menina indefesa, e seus 7 conselheiros que o apoiaram nesse ultraje. Quanto a mim, sou simplesmente Hop Frog, o bobo. E este é meu último gracejo. Devido ao alto poder de combustão do linho e do alcatrão a que este aderia, o anão mal teve tempo de completar seu breve discurso antes que sua vingança se completasse. Os 8 cadáveres balançavam de suas correntes, formando uma massa fétida, negra, horrenda e indistinguível. O aleijado arrojou sua tocha na direção deles, subiu facilmente até o forro e desapareceu através da clarabóia aberta. Mais tarde, acreditou-se que Tripeta, posicionada no teto do salão, tinha sido a cúmplice de seu amigo em sua vingança incendiária, e que os 2 conseguiram fugir para sua terra porque nenhum deles foi visto de novo por pessoa alguma daquele reino. Fim.